Papo de Redação. Oferecimento Pemasa. Tudo em um só lugar. Irmãos Gonçalves. Comprar nos Irmãos Gonçalves é um barato. Olá, amigos, boa tarde. Os dinossauros voltaram para o seu habitat, voltaram para o parque. Estamos aqui para mais um papo de redação, depois de praticamente 2 anos afastados, cada um fazendo o programa de casa. E agora nós retornamos ao nosso Parque dos Dinossauros, aqui nos estúdios da SIC TV, mais precisamente no estúdio Sérgio Melo, para a gente debater os assuntos que dizem respeito à vida de cada um dos rondonienses, à vida de cada um dos brasileiros. É o Papo de Redação que está no ar a partir de agora. E a gente saúda a todos vocês. À minha direita, você está vendo aí a ala bolsonarista do programa, Sérgio Pires e Beni Andrade. À minha esquerda, a ala mista do programa, Joaci Loura Júnior, Irã Galo e professor Peixoto, com uma nova silhueta, hein? Olha só. Rejuvenescido. Muito bem. Então, a gente está aqui com o nosso papo de redação, cumprimentando a todos os nossos amigos e registrando aqui o apoio de Rondon Cap, o apoio de Irmãos Gonçalves, de Pemasa e também da Mina Linda. Esta água aqui, eu gosto, aliás, todos nós gostamos, pois o Papo de Redação está começando, vamos ter muitos assuntos para tratar no dia de hoje. Temos as eleições de Rondônia, por exemplo, a luta titânica ao governo do estado e ao Senado, isso é uma briga pesada que a gente vai ter, certamente. Covid dá uma recrudescida e isso já começa a preocupar os especialistas. Quem vai puxar esse assunto é o Irã Galo. Outra questão que preocupa é que poucos adolescentes até agora têm procurado os postos para vacinação de reforço. Isso preocupa também bastante. Em compensação, a Prefeitura lança agora nessa segunda-feira as obras da Rio de Janeiro, que vai ligar o Orgulho do Madeira ao centro da cidade. Acabei de roubar o destaque do Beni Andrade pela reação dele aqui. Né? Foi, Beni. É a reação irracional de um dinossauro. Lamentavelmente, a gente tem que conviver com isso. E olha um detalhe, armas de fogo. Com Bolsonaro, o país tem mais de 1 milhão de novos registros de armas de fogo. E para contrariar o professor Peixoto, o número de assassinatos no país cai 7%. É o menor de uma série histórica. Detalhes daqui a pouquinho nos debates que a gente vai ter sobre isso. Agora, o Beni pode detalhar o seu destaque, com certeza, Beni Andrade. Vamos aqui para o nosso companheiro Beni, dando o seu boa tarde, o seu destaque, no retorno de Beni Andrade ao Parque dos Dinossauros. Ok, gente, boa tarde. 2 anos e alguma coisa, tá? Sem estar aqui. 2 anos. Estamos de volta. Graças a Deus, aqui no ninho dos dinossauros, tá? Olha, gente, o destaque aqui é o seguinte. Parabéns aos moradores do Jardim Santana, né? E também lá do Socialista. Veja bem, segunda-feira, às 9h30 da manhã, o evento que a Prefeitura Municipal realizará lá na divisa com os bairros Jardim Santana e Socialista, convidando todos os moradores para este evento, marcado para as 9h30 da manhã, tá? É o evento que vai contar com os maquinários da empresa contratada
para a conclusão da obra que ligará a Rio de Janeiro até o Orgulho do Madeira. Então está aí o destaque, né? E parabenizando a população ali de Jardim Santana e Socialista e convidando para que se façam presentes segunda-feira, 9h30 da manhã, ali na divisa entre os dois bairros, para este evento de suma importância, tá bom? Muito bem, Beni Andrade. Boa tarde também para o professor Peixoto. Seu destaque, por favor, professor. Seja bem-vindo ao Parque dos Dinossauros. E breve, né? Eu ia falar, mas tudo bem. Bom, primeiro é realmente um prazer imenso nós estamos de volta na companhia desses dinossauros, desses pterodáctilos, esses tiranossauros e etc, sem dúvida. Mas o meu destaque, na verdade, é uma chamada à reflexão. E eu acho que ela é importante no país que nós estamos vivendo, principalmente no momento atual. Eu vou fazer uma pergunta, 2 ou 3 perguntas aqui, bem simples e facilmente respondíveis por qualquer um de nós. Primeiro eu quero perguntar para o Beni Andrade. Beni Andrade, que número você calça? 40. 40. Everton Leone, que número você calça? Eu ia falar 40, mas eu ia mentir, mas Não. é 39. 39. É meio pequenininho meu pé. Irangalo, que número você calça? 36. 36. Que número você calça? 41. 41. Que número você calça? 40. 40? 40. Não cai, não? Não, Coisa- 40, não, tudo bem. 40. Eu quero chamar um minuto para reflexão, é exatamente esse. Você que está em casa, claro, não deu tempo de copiar, não deu tempo de escrever, mas se desse. Mas é só para dizer um importante, o Irangalo, ele faz compras na seção infantil, né? Ele trabalha, pezinho aí. inclusive o início da carreira dele foi pediatria. Não ele vai lá na seção infantil, compra o sapatinho dele e vai embora. Olha só, já vou terminar. Preste atenção, você que está me vendo e assistindo a gente. Se você não deu para colar e decorar os números dos sapatos de cada um, Eu decorei. mas você consegue fazer uma média aritmética. Não consegue? Você pega, soma os valores e divide pelo número Pelo 6. de elementos da série. O número que der, eu não sei qual é, nem estava preocupado com isso. O número que der não servirá para nenhum de nós. Nenhum de nós vai poder usar um sapato que tenha a média do número de calçado. Qual é a decorrência desse raciocínio? Achei interessante, professor, embora eu não saiba onde o senhor quer chegar. Geralmente Eu não chega a lugar nenhum, né? Eu sei onde ele quer chegar e concordo. Vamos lá. Termina para mim, porque eu Não. sei que você... Não. Faço questão que o senhor Não, termine. Mas eu sei onde o senhor quer chegar. Meus amigos. Não somos iguais. Não é esse é um dos aspectos fundamentais que está falando. Tem um outro que eu queria chamar a atenção de você, papai, mamãe, tio, estudante. A média, meu amigo, não serve para coisa alguma na vida. Quem fica pela média não vai para lugar nenhum. Quem não consegue avaliar de maneira adequada, ponderada os resultados da vida é o praticante de idiotice. Eu não quero ser tratado por um médico na média. Eu não quero ser tratado por um engenheiro na média. Eu não quero ser tratado por um psicólogo na média. A média não me interessa. A média não interessa para ninguém. Tanto que o sinônimo de média é medíocre. Medíocre vem da palavra média. É aquele que é a média. Se eu não tivesse aqui, quem é que ia saber isso? Gente, acabou. Não quer falar mais nada, não. Passa para outro aí falar. Tá bom. Encheu o saco. Sérgio Pires, por favor. Bom, Vamos fazer um destaque que se aproveite, né? bem rápido. Esse último aí foi Eu tenho uma pergunta difícil. bem rapidinha para os dinossauros. Vocês já ouviram falar no cidadão chamado Marco Antônio Herrera Viveiros? Não. Algum ouviu falar? Com esse nome? Alguém já ouviu falar no livro A Verdade Não Contada? Não. Não, ninguém. Acho que não. Então eu quero dizer o seguinte, esse Marco Antônio Herrera Viveiros escreveu um livro chamado A Verdade Não Contada no caso Maria da Penha. Ele é o marido da Maria da Penha.
Foi ele que foi preso pelo assassinato, pela tentativa de assassinato contra ela, a tiros. E ele escreveu um livro inacreditável, dizendo que todo o processo foi uma farsa contra ele. Dizendo que não foi ele que atirou nela, que ele tem provas de quem atirou nela foi um dos assaltantes que atacaram a casa dele na noite. Quer dizer, ele criou uma história e escreveu um livro. Ele criou a história ou... Não, como é que eu vou saber? Ele relatou a história. Ele relatou a versão dele. Ele passou por acusações do Ministério Público. Ele falou que ele criou uma história. Criou uma história, ó. Ué, ele mentiu. Não, eu quis dizer no sentido de ele estar dando a versão dele. Ele está dizendo o seguinte, que não aconteceu o que toda a mídia e toda a história que culminou na Lei Maria da Penha. E que ele é inocente, foi preso inocentemente, cumpriu pena inocentemente, e agora está percorrendo corredores de políticos e autoridades pedindo socorro, porque ele quer limpar o nome dele. Então esse é o meu destaque para a gente discutir depois. Muito bem, muito bem. Iregalo, boa tarde, por favor, seja bem-vindo ao nosso Parque do Dinossauro. Eu quero dar boa tarde a todos, em especial... Antes, por favor, Bolotinha, pega aqui essa xícara que o Marlon já ligou aqui. Já disse que a xícara é horrível, que eu tenho que tirar daqui, porque tem que deixar a xícara oficial em cima da mesa. Você estava destoando. Tava. Eu sempre destoo. Mas deixa por favor. Você já levou uma mijada do Marlon antes do programa começar? Ao vivo. Eu me ausentei 2 sábados desse programa. Você sabe a tristeza que eu tive. Né? Mesmo estando num local degustando bacalhau e vindo do Porto, eu tive saudade de vocês. O senhor devia ter trocado comigo, viu? Mas, presidente, o meu destaque, na realidade, eu como presidente do Conselho Federal de Medicina, eu recebo convite para visitar o Hospital do Vietnã. Dessa vez eu recebi um convite e resolvi ir lá. Passei 3 horas visitando esse hospital. Hospital de Amor da Amazônia. Eu pensei que era do amor, mas é de amor da Amazônia. Então tem um significado do que é o de amor. Que lá você dá amor. E eu saí de lá, mas com uma visão totalmente diferente do que eu sempre visitei, principalmente quando se trata de hospital público. Ali é um hospital que é exclusivamente público. E na pior situação da pessoa, ele vai para lá e encontra amor. Por isso que é o Hospital de Amor. Eu quero parabenizar ao Dr. Jean Negreiros pelo brilhante trabalho que ele está fazendo naquele hospital. Eu quero parabenizar o Carlos Alexandre, diretor técnico do hospital, que também faz um trabalho magnífico. Quero parabenizar Pedro, que é o diretor clínico, e a pessoa que é o autor maior dessa obra, que é o Henrique Prata. Eu saí de lá, mas extasiado de tanta alegria quando eu vi aquele hospital todo climatizado. O hospital com uma organização fantástica. E, acima de tudo, você tem dignidade, você lá recebe amor, você lá recebe um tratamento de profissionais altamente qualificados. Após a minha visita, foram 3 horas percorrendo o hospital. Eu fui recebido por todo o corpo clínico do hospital. Nessa ida com o pessoal do corpo clínico, conversamos, todos, a maioria são de fora, mas que estão muito contentes. Primeiro, como eles trabalham. Às vezes, salário não é só importante. A estrutura onde você trabalha. Tudo limpo, tudo higienizado, tudo climatizado e são valorizados não só os médicos, como todos os profissionais da saúde. Portanto, minha gente, eu acho que nós temos que fazer que aquele hospital continue funcionando dessa forma, com doações, todos indo lá colaborar
para que aquele hospital continue dando uma saúde digna para aquelas pessoas que mais precisam e a condição acometida por um E que seja modelo e exemplo para os demais hospitais do estado, né? Isso. Aí você me alertou uma coisa. Você sabe quanto é que os SUS pagam uma diária de UTI? R$430. Não quer. É uma coisa absurda. Sabe quanto a Secretaria do Estado da Saúde paga para uma diária de UTI, para iniciativa, para outros hospitais aqui no estado de Rondônia? 3.000 e poucos reais. Isso foi dito ontem para mim. Eu fiquei pasmo. Como é que um hospital daquele porte, que recebe 400 e poucos reais de diária, enquanto que um outro hospital no mesmo local, na mesma jurisdição, recebe 3.000 e pouco dia. Então isso aí, eu fiquei muito irritado. Tive uma videoconferência com o Henrique Prata e eu vou ajudá-lo também. Se valer alguma coisa, me ajuda, de ir com o Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde, para que ele reveja esse tipo de remuneração. Não tem como a pessoa tá no hospital daquele porte, com todas as alimentações. Só para você ter uma ideia, eu até tirei um pouquinho lá de um carrinho que ia passando, um mingauzinho lá, fantástico, todos com direito a lanche. E não é só para o paciente, não. Quem está dentro do hospital pode comer acompanhando. Então é um trabalho magnífico. Agora, o que é que me chamou a atenção? É um hospital de honestidade. É essa que me chamou a atenção. Para poder ter esta qualidade que foi apresentada para mim ontem. Portanto, parabéns ao corpo clínico e àqueles diretores que estão fazendo com que aquele hospital tenha essa qualidade. Eu quero fazer um registro aqui e parabenizar o Bolota, o José Roberto da Silveira, nosso colega. Dá um closezinho no Bolota aí. Bolota é o grande responsável por essa estrutura que nós temos aqui, o nosso cenário, toda a estrutura, a nossa farda também, né? Muito obrigado, Bolotinha. Parabéns aí pelo teu trabalho, que teve a supervisão do nosso querido Marlon, né? Muito legal, parabéns. O José Moraes diz assim: boa tarde, boa volta ao habitat para os bolsonaristas. Um abraço do Centrão e para os outros que continuem sendo inteligentes. Diz aqui o José Moraes, alfinetando os bolsonaristas. Ô, Everton. Sim, Beni. Eu... Você não vai deixar desculpa. Perdão, doutor Joacir. É o comum, é o comum, é o comum. É a falta de hábito, né? Não, faz que isso. o meu assunto seria com o doutor Irã. Você não quer chamar o Irã conversar lá fora com ele? Doutor Irã, vai bater um papo. Doutor Joacir, perdão. Não. É difícil, né? Eu acho que tem hora que a coisa é difícil, mas vamos lá. Mas tem Não idade. ligue para ele, não. Mas ele tem preferência. Briga não, Irã. Briga não. Não, por favor, doutor Joacir Loura Júnior, o seu destaque, por favor, e seja bem-vindo aí ao Parque dos Dinossauros. Pois é, né? A você, Everton, aos dinos, a todos os telespectadores, aqui uma felicidade. E o Beni falou 2 anos e eu me surpreendi na hora que ele falou e eu fui fazer as contas de fato. É isso mesmo. Março de 2020, né? É verdade. Foi a última vez que teve o programa aqui. E eu acho que eu até participei dessa última vez. E estou vindo agora. E o meu destaque é sem qualquer cunho de crítica, mas acho que é informativo, porque desde quinta-feira, quando foi deferida essa liminar, não se fala em outra coisa. Foi a liminar que o ministro Cássio Nunes Marques deferiu numa tutela provisória antecedente, que beneficiou 5 deputados. 4 deputados estaduais do Paraná, um deles o Fernando Francischini, delegado, e o outro, Valdevan 90, lá do Sergipe. Esses deputados haviam sido cassados pelo TSE e o ministro Nunes Marques foi e, numa decisão monocrática, devolveu os mandatos, que eles já estavam fora dos mandatos há pelo menos 6 meses, o Francischini, e pelo menos uns 3 ou 4 meses o Valdevan.
E houve muita crítica, porque especialmente na decisão do delegado Fernando Francischini, que foi aquele deputado de quando as urnas estavam fechando, no primeiro turno de 2018, ele fez uma live nas redes sociais dele para criticar e dizer que havia erro na urna, enfim, toda aquela situação. E abriu, sem dúvida alguma, um racha que já era interno, mas que agora foi para fora das hostes ali da corte, um racha entre o posicionamento do Nunes Marques, e muitos estão dizendo que ele desrespeitou o colegiado do TSE, que ele não deveria ter feito isso de forma monocrática, deveria ter levado pelo menos ao colégio ao qual ele está, que é na segunda turma do STF. Enfim, e aí esse precedente, penso eu, já tem recurso, né, do próprio PT, dos deputados que tiveram ali o prejuízo, porque o Fernando Francischini fez 427 mil votos. Então ele ajudou a eleger sozinho lá no Paraná mais 3 deputados estaduais. Então, quando houve a cassação dele e a anulação dos votos a qual ele tinha, que aí sim, a meu sentir, é uma anulação que feriu o princípio da segurança jurídica, porque não deveria ter sido dessa forma, ele mais 3 saíram do mandato. E aí agora vem o ministro Nunes Marques, bota a mão na ferida, penso eu que é uma decisão ousada, do ponto de vista técnico tem fundamento sim, e não merecia as críticas que todo mundo está levando, porque de fato, acho eu, que foi o TSE que ressuscitou uma coisa que não deveria fazer. E aí vai vir as críticas, estão dizendo que ele fez isso porque é uma decisão que beneficia os bolsonaristas. A verdade é o seguinte, se fosse o Alexandre... Como é que é? Alexandre de Moraes, se fosse o Fachin que tivessem dado essa decisão, estava tudo certo. E aí, aliás, o Alexandre de Moraes ontem, né, foi ouvido lá em Curitiba, no Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, e disse que essa decisão tem que passar pelo plenário, enfim. E é uma decisão que, de fato, ou tem que passar pelo colegiado da segunda turma, a qual o Nunes Marques faz parte, ou pelo menos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E aí, esse meu destaque é que pode, né? E aí, por que eu digo tudo isso? Porque poderia afetar aqui Rondônia, que teve deputados que foram beneficiados com retotalização de votos. Então, eventualmente, essa decisão poderia mudar, se de fato já for definitiva, também o quadro da Assembleia Legislativa aqui em Rondônia. Muito bem, vamos daqui a pouco, talvez até entrar, esmiuçar um pouco mais esse assunto. E aí tem um componente político também aí no meio, que a gente deve também avaliar e amenizar, e discutir. Desembargador Gilberto Barbosa, nos dando prazer da audiência, também ele, criador, idealizador da Luz do Alvorecer, está aí dizendo o seguinte: parabéns pelo programa, presencial ou não, sempre de excelência. Estamos aqui firmes na audiência. Muito nos honra a audiência do desembargador Gilberto Barbosa. Eu posso fazer uma adenda? Essa semana eu estive com o desembargador Gilberto Barbosa, é um desembargador que a advocacia, né, tem a deferência, eu não tinha marcado hora, enfim, passei no gabinete dele sem avisar, ele sempre de portas abertas para atender o advogado, um desembargador que ascendeu ao cargo pelo 5º Constitucional como membro do MP que era, mas sempre cortês, sempre ilhano e fazendo um trabalho belíssimo na Luz do Alvorecer. Maravilha. A professora Albaniza Oliveira, ela é diretora da Escola Maria Caramonzina. Ela diz assim, ó, tudo que o doutor Irã falou... Ela assina embaixo. É verdade. Passei o ano de 2021 indo todos os dias com minha irmã e ainda participava da missa semanal. O lanche é uma delícia. E o toque do sino, que é o final do tratamento. Ficamos felizes, mas com saudade dos funcionários. Ainda estamos indo, agora de 6 em 6 meses, está dizendo a professora Albaniza. O Edgar Francisco dizendo boa tarde, dinossauros, estamos ligados. Agora tá ótimo o programa. O programa nem começou ainda, o Edgar. O seu Edinaldo em Rolim de Moura, boa tarde, parabéns para vocês. Um estúdio lindo e maravilhoso. Muito obrigado, seu Edinaldo. Beni Andrade, eu queria fazer uma observação ou uma pergunta para o dinossauro Irã Galo.
É o seguinte, Everton, eu me deparei com uma matéria do Jornal da USP, escrita pela doutora Renata Castro. Eu fiquei assustado pelo tema. Aí eu resolvi passar e enviei para o presidente do Conselho Federal de Medicina. É uma matéria ampla, não vai dar para a gente comentar muito aqui, mas eu passei para que o doutor Irã possa ler essa matéria e no próximo programa a gente discutir esse assunto, doutor Irã. Porque diz o seguinte, olha o título da matéria: Pele negra em jalecos brancos. Lamentável. Experiência e relatos sobre racismo na medicina. Eu resolvi passar para o senhor porque eu gostaria, no futuro, e na próxima semana, ouvi-lo a respeito depois que o senhor tomar conhecimento da matéria. O senhor já sabia alguma coisa? Não, o Beninho Andrade, como sempre, ele me brinda com essas notícias, né? E eu, na realidade, como eu estava em reuniões, acabei não assistindo, não lendo só a notícia, mas eu vou ler. Agora, é preocupante, né? É preocupante. Preocupante. Nós não podemos admitir esse tipo de coisa. Eu vou ler e talvez até discuta isso na plenária do Conselho Federal de Medicina. Gente, e as eleições de Rondônia? A gente fala muito em eleições do Brasil, se fala na eleição para presidente muito, mas a gente tem eleições aqui no estado. E a campanha, embora todo mundo diga eu sou pré-candidato, a campanha já começou. A pessoa já está pedindo voto. É isso, Sérgio? Verdade, verdade. O governador Marcos Rocha está em campanha aberta. Claro que, para cumprir a legislação eleitoral, ele diz que é pré-candidato, mas ele diz. Todo mundo sabe que ele é candidato à reeleição. Quem está um pouco quieto nos últimos dias é o senador Marco Rogério. Ele está trabalhando muito mais nos bastidores. Ele está em Brasília. Mas daqui a pouco ele vem com informações boas. Eu tenho ouvido que ele está prestes a fechar uma parceria com o César Cassol, que seria o seu vice. Eles estão conversando, pelo menos foi o que eu vi, mas não só o César Cassol, tem outros nomes que estão sendo debatidos. O Marcos Rogério vem com uma relação de pré-candidatos para a Câmara e para a Assembleia Legislativa muito fortes também. E agora, quem entrou de corpo e alma na campanha foi o Vinícius Miguel. Começou essa semana, ele já esteve no interior, me mandou várias fotos aqui de reuniões com sindicalistas, com produtores rurais, com gente do agronegócio. Então a campanha já começou. Mas o Léo Moraes não existe. Não, o Léo Moraes, ele não conseguiu ainda montar. O Léo Moraes está andando. Fiquei sabendo que ele esteve essa semana em Machadinho, acho que foi ontem ou antes de ontem, fazendo reuniões importantes. E quem subestimar o Léo Moraes na capacidade dele de entrar no interior pode se surpreender. Ele está trabalhando bastante. Ao contrário do que... Mas para aí, porque ele está trabalhando ou não está trabalhando? Não tinha chegado ainda. Não, ele está trabalhando, só que ele não conseguiu ainda montar a estrutura dele. Acabou de dizer que não... Não disse que ele não estava trabalhando. Professor o Léo está com praticamente chamou dificuldade. de vagabundo. Eu entendi isso. O Léo está com dificuldade de montar a estrutura não tá fazendo nada. Tá. Não tá? Agora, em relação... Para não parecer que eu tô a favor ou contra. O Léo está trabalhando, mas ele não conseguiu ainda deslanchar a campanha dele. Eu não acho que parece, Sérgio. Eu não acho que parece nada. Fica evidente, é diferente de parecer. Eu acho que ele está andando, e andando muito. Esse é o país mexicano que eu gosto. Pré-candidato. Deixa aí, é papo furado. Aí o Léo, quando fica calado, porque segue as leis, aí todo mundo... Mas eu não sei se o Joaci concorda comigo. O cara tem que se apresentar, ele como pré-candidato. Eu não tenho obrigação de dizer que ele é pré-candidato. Ele é candidato. A lei ela não me atinge, ela não foi feita para mim. É para o candidato lá, o pré-candidato. Então é uma bobagem. O Marcos Rocha é candidato, o Marcos Rogério é candidato, o Léo Moraes é candidato, o Vinícius agora. Eles têm que dizer, eu sou pré. Estou errado, doutor Joaci? Nem um pouco. Inclusive, essa é uma dúvida que sempre paira, mas só para
Eu falo sobre isso já, mas para dizer que essa semana o Marcos Rogério estava lá em Brasília e foi destaque nacional e beneficiando Rondônia na transposição até 91 da PEC. Ele foi relator da PEC 7 de 2016, eu acho que um grande avanço, um grande passo. Era o que era mais aguardado pelo pessoal da transposição. Né? Então, tá de parabéns, acho que foi um passo muito importante. E detalhe, e ele incluiu o pessoal do Beron, o pessoal da Caerd, o pessoal das companhias, das empresas, que eles estavam de fora de qualquer possibilidade de sonhar com a transposição, e foram contemplados com isso, e isso será certamente um grande avanço. Agora, em relação a essa questão da pré-candidatura, isso eu acho que eu já falei algumas vezes, isso na verdade é uma grande hipocrisia legislativa, porque todo mundo sabe, né, que todos que estão aí se colocando serão candidatos. Todavia, o que diz a legislação? Só é candidato a partir do momento que registra a candidatura. A partir do dia 16 de agosto é que se pode pedir voto. Agora não, pode pedir o apoio. Então, voto não, só o apoio. 16 ou dia 6? Dia 16 de agosto. Porque as convenções vão até 5 de agosto. 5 de agosto. Aí tem 10 dias para poder Dia 15 de agosto até às 19 horas é a data final para poder fazer o registro. E a partir de 16 de agosto, como já tem número, já é candidato, devidamente dado a entrada na justiça, você pode pedir voto. Se fizer o registro no dia 7... Está liberado. Não, porque aí você precisa, vai para uma questão de paridade. A legislação diz que é a partir do dia 16. Então, a partir do dia 16, perfeito, todos são candidatos à luz da lei. Né? Então, é uma grande, realmente, hipocrisia. A gente precisa parar com isso. Agora, penso eu que os pré-candidatos devam, pelo menos, respeitar a lei a qual eles vão se subordinar logo ali na frente. Agora, reforço de novo, nós não temos nenhuma necessidade de tratá-los como pré-candidatos. Eles são candidatos. O problema é deles. E os apoiadores nas redes sociais podem eventualmente falar: o meu candidato para as eleições é esse, porque é uma expressão legítima do eleitor. Está dizendo, eu vou votar em fulano. Ninguém vota no pré-candidato. Mas deixa eu fazer um questionamento aqui. Então, essa briga que está havendo de, por exemplo, artistas que estão indo nos comícios ou nos encontros com o Lula e pedindo voto para ele, eles estão sendo contestados. Então, não poderia, porque eles são eleitores, eles têm direito a pedir voto. Mas aí tem uma grande diferença. A diferença, eu acho que se coloca... Pedir voto é uma coisa e oferecer o apoio é outra. Você criar uma estrutura pública com dinheiro público, e aí nesse ambiente que está sendo pago, que deveria ser o entretenimento, o show, enfim, a cultura, você aproveitar daquilo e fazer algo que seja um apoio excessivo. Penso eu, que alguém falar, tá com uma bandeira, enfim, alguma coisa, é expressão. Mas ele que faça isso nas redes sociais dele, num ambiente isolado, e não ganhando dinheiro público para estar lá. Ou num show privado, né? Ou num show privado, exaltando quem quer que seja, né? Eu acharia. E sempre falando do apoio, não do voto. Apoio, exatamente. E lembrando que esse ano tem uma coisa inédita. Os artistas poderão fazer shows, cobrar por esses shows, e aí o dinheiro que for arrecadado, eles passarem para determinadas candidaturas. Aí estavam dizendo que era a volta do showmício. Não é showmício. O artista vai fazer o show dele, o dinheiro arrecadado vai ser repassado às campanhas eleitorais. Eu acharia, viu, presidente, deveria ser proibido qualquer prefeitura bancar show de artista. Deveria ser proibido. E o pior, muitas vezes prefeituras que não têm a mínima condição de nada, pagar 800 mil, R$1 milhão. A população não precisa disso. A população precisa de comida, meu irmão. De escola, de saúde. Não um negócio de show. O professor tem defendido isso na rádio sempre, né, professor? Muito. Nós temos exemplos aqui, à nossa porta. Até que pode registrar, viu, aquele cumprimento. Não parece aquele negócio de política? Os dois candidatos, deputado estadual e deputado federal. Vossa Excelência é maravilhosa. Professor? Deputado estadual, deputado federal, senador. Outro departamento. Doutor Irã tem pó de senador. Olha, eu queria destacar uma coisa aqui, que tem a ver, inclusive, com a língua portuguesa. A língua portuguesa é um instrumento, inclusive, legal de comunicação, não é isso? No Brasil. A palavra candidato... Candidato... É um negócio que aconteceu aqui, mas tudo bem. A palavra candidato vem de cândido.
branco, Alvo, alvo, limpo. limpo. Porque na Grécia Antiga, berço da ideia de democracia, não daquilo como nós entendemos, mas a ideia de democracia, a pessoa que pretendesse um cargo político, ela deveria necessariamente mostrar-se com vestes sem mácula. Então, a não existência de mácula é que garante a candidatura. E é por isso... Professor, o senhor está falando para o telespectador. A sua câmera é aquela. Não adianta você olhar para o Beni ou olhar para o Sérgio Pires. Que a população não seja mal educado. Como assim? Quando conversar com uma pessoa, olhe para a pessoa. Ele está dando recado pro Beni. Eu sei lá, você que está olhando para mim. Tá te olhando, tá? Pode olhar. olhando pra mim? Tem 3 ou 4 pessoas ali assistindo. Pô, 3 ou 4? Por favor, professor. Atenção, gente, Siga, eu não sabia. Passou eu não olha sabia. olha o timing. Olha lá. Tá mostrando ele, não tá mostrando eu? Agora, Vou falar. então você. Já passou. Perdeu o timing. Olha aqui, ó. O Rondon Cap deste domingo vai te dar mais uma chance de ter o SUV lançamento da Fiat na garagem. No quarto prêmio tem um Fiat Pulse 0 km no valor de R$90 mil. É um SUV na garagem ou R$90 mil na sua conta bancária e mais uma Honda Twister no valor de R$21 mil no terceiro prêmio. Uma Bis no segundo, uma Honda Pop no primeiro prêmio e ainda tem os 40 giros da sorte de R$500 cada. Confira! O Rondon Cap do mês de junho vem com tudo para premiar e realizar muitos sonhos. E para começar, domingo tem carrão, 3 motos e muitos prêmios em dinheiro. No quarto prêmio, um Fiat Pulse 0 km. Esse é bonito e faz sucesso. É um Fiat Pulse de R$90 mil. E mais, uma Honda CB Twister 250, uma Honda Bis, uma Honda Pop e 40 prêmios de R$500. Rondon Cap, só R$10. Contribua com as Apais e participe. Rondon Cap, nesse domingo tem um Fiat Pulse, 3 motos Honda e o título é só R$10. Ajude a Paz de Rondônia e deixe a sorte ajudar você. Por isso, participe. Muito bem, depois dessa boa notícia e lembrando que o Rondon Cap domingo pode fazer a sua felicidade, né? E você pode ajudar as Paz. A Eliette Melo manda aqui, ó. Amigos, só por isso não estou assistindo hoje o programa. Estou aqui no Vista do Madeira, um lugar que você precisa conhecer. A Eliette está lá numa chácara aí longe, mas enfim. Deixa eu ver aqui, nossa queridinha Joquebede acompanhando a gente. Manda um alô para minha avó, dona Iracema. Ele está ali assistindo. Um beijo então para dona Iracema. O Edgar Francisco elogiando aqui o Marcos Rogério. Né? Diz que tá firme com o Marcos Rogério por essa posição dele com relação à transposição. O Vanderlei Azevedo mandou uma foto aqui pra gente, dizendo que nós estamos todos de parabéns. Muito obrigado. Eu mandei uma foto aí para cima, acho que é a Lia que está com a gente hoje, né? Dá para mostrar essa foto, por favor? É um aniversariante. E a Lucidalva manda para a gente. Everton, amo o seu programa, sou sua fã. Quero mandar os parabéns ao meu pai, Derlindo, que completa hoje 76 anos. Ele mora na rua Janaína, 7488. No Igarapé. Desejo a ele muitas felicidades, meu querido pai, muitos anos de vida, te amo, da sua filha Lucidalva. Tá aí, então, o seu Derlindo, que está completando 76 anos. Muito bem, parabéns a ele. Gente, e a Covid, que deu uma recrudescida nos últimos dias, não só aqui em Rondônia, mas no Brasil todo. No Brasil. Me parece que São Paulo já está exigindo que nos lugares fechados as pessoas usem máscara. Não é exigência ainda, viu, Everton? Não é exigência. Recomendação. É recomendação. Mas é um passo da exigência.
Tem razão. Mas quando recomenda, eu gosto de atender também. Veja bem, Everton, você sabe que nós estamos vivendo agora também uma epidemia de gripe, né? De gripe. Então, toda a população brasileira, eu acho que pegou essa gripe. O que eu acho é o seguinte: nós não vamos ficar longe desse vírus. Nós vamos sair de uma pandemia e virar uma endemia, certo? Eu falo no caso do Covid. E é óbvio que nós temos que tomar muito cuidado. Usar aquilo que é preconizado. Asseio das mãos, evitar fungar no pescoço das pessoas. Agora, o que eu acho no Brasil é interessante, né? O senhor veio de Porto Alegre agora, né, que eu estou sabendo. Sim. Aí você pega e desce do avião. Primeiro que a Gol, a Latam, encontraram o tratamento da Covid. 99,9% ele mata tudo quanto é bactéria. Então nós temos que morar dentro do avião. Segundo, aí você solta do avião e enfia a gente dentro de um ônibus. Eu fotografei, mandei para o ministro da Saúde, certo? Então a gente não entende mais nada desse negócio, né? As autoridades falam tanto em ciência, mas não cumprem com os protocolos mínimos necessários, que é para evitar de nós nos contagiarmos. Nós vamos nos contagiar como? Dessa forma, onde tem aglomeração, se eu estiver gripado numa aglomeração que tem 100 pessoas, no mínimo eu vou transferir esse vírus para no mínimo 10, através das gotículas de professor Fluga. Então, essas coisas é que não dá para entender no Brasil. Aí pode vir um imbecil aí de novo, querer fazer distanciamento, estacionamento de supermercado, de shopping, fazer de novo lockdown. Você não pode sair de casa, fica em casa. Quem tem que ficar em casa é quem está doente. Economia a gente vê depois. Né? Economia vê depois. Então, esse tipo de coisa é que eu fico preocupado. Se bem que vai ter as eleições, então não vai ter nada disso. Depois das eleições, espere, me aguarde que eu te digo o que vai acontecer. Eu queria observar uma coisa aqui a propósito e em apoio ao que o mestre Irã está falando. É o seguinte, nós deveríamos, a meu sentir, nós, autoridades, deveríamos ouvir a ciência. Mas parece que a ciência, ela fala muito, mas os ouvidos da administração são moucos, são surdos. Que é isso que o Irã acabou de dizer. O comportamento do vírus não está, salvo o melhor juízo do mestre Irã. O vírus não se comporta de acordo com a lei. Ele não tem uma cópia do decreto, ele não tem uma cópia da portaria, ele simplesmente quer, entre aspas aí, existir. Ele tem um impulso vital para se reproduzir e continuar. Mas parece que alguém no Brasil acha Só quero lembrar, que o professor, vírus é sujeito a decisões. Só quero lembrar que o Brasil e o mundo ouviram a ciência. A ciência mandou se trancar dentro de casa e mandou que a economia depois a gente vê. E olha o que está acontecendo no mundo. Então não é que a gente não ouviu a ciência. Eu acho que tem que haver um pouco de equilíbrio. Um grupo de cientistas chegou à conclusão que a única forma de salvar as vidas era se trancar dentro de casa, e isso nós seguimos. E nós vimos o que aconteceu. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. No mundo inteiro. Milhões de pessoas morreram. Então, às vezes, só ouvir a ciência não resolve o problema, pelo menos na minha visão. Pois é, viu, Sérgio? Então quer dizer que o ar que circula na rua não vai circular na tua casa? Tá me entendendo? Mas não foi isso que aconteceu? Eu exagerei? É isso. Eu exagerei? Não exagerei. Você falou certo. O que eu acredito é o seguinte: nós temos que ter precaução, né? Profilaxia. Cuidado. Qual é o melhor tratamento? É o preventivo ou o curativo? Lógico que é o preventivo. O curativo não tem. Agora, como. o que a gente está observando aí, por exemplo, que os jovens não estão procurando os postos de vacinação para dose de reforço. É verdade. Então, a vacina,
Aí a gente vê o presidente, professor Peixoto, até hoje não se vacinou. Sim. O senhor não acha que é um mau exemplo? Eu acho que Eu ele acho, é o vacinou. seguinte, não é que ele não se vacinou, ele não se pode provar que ele se vacinou. Não, ele disse que não tomou vacina. Se ele se vacinou, lançou 100 anos de sigilo sobre a informação. Eu tenho uma tese isso? sobre Quer dizer que o isso. senhor acha ainda que além dele talvez não ter se vacinado, ele pode até estar mentindo? Pode. Mas o professor, aí é muita prevenção. É a lei. O doutor Joaci pode falar para mim se eu estou Eu tenho certo ou uma não. tese sobre isso, já falei algumas vezes. Qual Eu é a acho sua que tese, Joaci? Ele tomou Coronavac, que era do Dória na época, e aí por conta disso ele decretou sigilo para não passar essa vergonha. Veja, Mas será? bom Pode dinheiro, ser. cartão Beni corporativo. Andrade, o senhor acha que o presidente tomou a vacina e não quer admitir que tomou? Eu acho. Mas é muito feio isso. É uma irresponsabilidade sem precedentes. por isso que digo, Olha, a honesto é isso aí. bancada bolsonarista rachou. Não rachou, não. Rachou Fecha com o aqui. Beni. O senhor, Fecha com o Beni. o senhor não está me escutando. O senhor só está dando para a esquerda. Não. Então, veja É só a esquerda. Ele só dá ouvido para a esquerda. Eu não estou dando para ninguém. eu acho Por o seguinte, enquanto, eu não a estou dando teoria para ninguém. do PR, a teoria do PR, Do presidente. Do presidente. PR, entenda-se da República. presidente. é uma teoria que ele faz, o exame da imunidade dele está alta. Se você tem imunidade alta, automaticamente a possibilidade de você adquirir qualquer tipo de vírus é muito menor. E ele faz aquele exame rotineiramente. Aí depois ele veio com a outra, que quando ele adquiriu o vírus, ele adquiriu já a imunidade natural. E pior que é o seguinte, tá certo as colocações dele, viu, Beni? As colocações dele, ele fala, mas às vezes ele acerta na mosca. Mas, ó, eu quero dizer... Apenas o seguinte, Raramente, A maneira raramente. que eu vejo isso é o seguinte: ele, uma figura pública, né, deveria dar o exemplo. Olha, eu Concordo. tomei vacina, Exatamente. todos têm que tomar. Concordo. Entende? Só isso. É isso. Coisa Era simples. fácil, não era? Tão Também fácil. acho. Acabava essa conversa Bom, toda. eu não sei, mas a minha tese é a seguinte: o governo do Bolsonaro pode levá-lo a uma reeleição. O que o Bolsonaro fala durante o seu governo pra cadeia. pode levá-lo a uma derrota. É isso, Vai professor levar a Peixoto? cadeia, não é só. Não, pode ser professor, levado à para cadeia. também. Para aí, Escutem, professor. ele acabou de arrotar, e ele arrotou, dizendo que não será preso de maneira nenhuma. Não, eu não. Ou seja, Não, ele não disse. Ele disse eu essas desafio palavras. a me tirarem do governo. Foi isso que ele disse. não, Ué, eu ele ouvi falou a que ele declaração. não será preso. Não, isso eu não ouvi. Ele falou isso e falou isso de público. Ele falou Olha, de me público desculpe, ontem. Um de cada vez. eu não tenho coragem de dizer que não serei preso Mas alguma peraí, vez. se o Lula não foi Eu preso, não por que tenho. que ele vai ser preso? Ele foi preso. Se o Lula não foi preso, por que ele vai ser Não, preso? o Lula foi foi Para com preso. isso, rapaz. O Lula Para com foi isso. descondenado, é Não, diferente. que é ele isso? foi preso e absolvido. Ele foi Absolvido não. descondenado. Anulada a decisão. Foi, Se ele É, tivesse sido descondenação. preso, ele estaria preso até hoje. Olha, vocês Para com isso. querem conversa fiada? Descondenação. Conversa. Não, nada Ainda de- bem que tem uma separação Afinal aqui de nessa contas, mesa. o Lula foi preso ou não foi preso? Foi preso, claro. Não, Estava em foi preso, Curitiba, rapaz. enjaulado, ó. Quem foi Enjaulado. preso? Ele foi preso e depois Pedir pro descondenado. pessoal aí Exato. do corte, quando alguém estiver falando, especialmente com veemência, corta pro nosso dinossauro, É? pra gente manter a intensidade do programa. E veemência só tem aqui dois. A câmera aberta é jurista só do de meu vez em lado. quando. Tá? Eu acho o seguinte. Lulão foi pra cadeia sim. Ó, eu quero dizer o seguinte, nada. o Bolsonaro disse ontem, pelo menos no que eu ouvi, o seguinte, estão ameaçando as pessoas que contestam as urnas, pois eu contesto e quero ver quem é que diz que eu não posso contestar. Quero ver me tirarem do governo. Foi isso que eu ouvi ele dizer. Eu não ouvi ele dizer, Não, o mas isso governo não é tem ontem que ser não. preso. Isso não é Isso ontem eu não. Isso não é ontem não. Ontem foi pior ainda. Porque ele afrontou a pessoa dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Pelo amor de Deus. Eu estou com o texto. Pelo amor. Eu estou Os com o ministros texto. afrontam todo mundo diariamente. Lula ficou preso 580 dias, né? Ah, ficou lá, né? Ó, Mas ficou um ano. Ficou em campanha na cadeia. 580 dias, é mais que um tremendo ano. Blá, blá, blá. Ô, Beni, eu ficando 580 dias dentro da minha casa, eu vou me considerar um presidiário. Pelo amor de Deus. O que é isso? Não, ele Não, o ele problema do cumpriu Lula pena. não foi a pena, foi a Ele cumpriu descondenação. pena. Cumpriu pena.
Ele foi preso, foi condenado, cumpriu a pena. Ele cumpriu a parte. Aí o que aconteceu? Houve um relaxamento por conta dos vícios havidos no curso do processo. Os vícios, E aí né? o juiz foi... São os vícios. Na verdade, a questão do Lula foi, ele esteve preso quando havia ainda aquela tese que era vigorante no Supremo de que a partir da decisão em segundo grau já se podia recolher a prisão, ele foi recolhido. Aí foi julgado um HC em que se entendeu, de novo, a Rosa Weber mudou a tese dela e disse que ficaria com a maioria do colegiado e voltaram atrás dizendo que não valeria mais essa questão da prisão em segunda instância. A partir daí o Lula foi solto. Começou recursos, enfim, para aduzir que lá em Curitiba não seria o foro competente para julgar as ações da Lava Jato. Seria em Cuba. Demorou, e aí eu concordo que isso deveria ter sido analisado e reconhecido logo no primeiro momento, pelo menos ou no TRF ou no STJ. Foi necessário chegar ao STF e o Edson Fachin. Eu volto a dizer, já falei isso algumas vezes. Aquela decisão que o Edson Fachin deu foi muito mais para proteger o Sérgio Moro do que propriamente o Lula. Porque o Sérgio Moro, ele não queria que fosse julgada a questão da suspeição, porque seria uma situação de que poderia haver ações de regresso, enfim, como está acontecendo agora em relação ao Sérgio Moro, e depois foram além também reconheceram a suspeição. Por isso que foi anulada a decisão do Lula. É uma anulação. Pois é. A quadrilha que assaltou aquele banco lá no Ceará, uns 20 deles foram presos em São Paulo. E muitos condenados em São Paulo. Eu sugiro que a Justiça descondene eles também. Que mande para o Ceará. Olha, tá errado. Por que tem que ser condenado em São Paulo, se o assalto foi lá no Ceará? Então, eu acho que não, se vale para um, vale para todos. A condenação foi no Ceará, só que por carta precatória eles foram todos ouvidos em São Paulo. Você deprega. Entendeu a jogada, Beni? Então tá. Vocês entenderam, né? Não, vocês entenderam, Sérgio, tá tudo certinho. Sérgio, então, querido, meu amado dinossauro, a gente não pode pegar casos que são diversos e entendê-los como se fosse o mesmo caso. O senhor tem razão. Um caso é o A, outro caso é o B. Não pode, a lei não foi feita desse jeito para isso, não. Ela foi feita para que se considere cada caso em particular. Senão condenar todo mundo. Vai todo mundo preso. Pai, pelo amor de Deus. Tá não é. O caso do cara lá que roubou o banco é uma coisa, é um processo, é um tipo, é um procedimento. O Lula é outro procedimento. É verdade. Não pode, tudo é uma coisa só. Vamos prender todo mundo. Desculpa a ignorância. Para mim, roubo é roubo. Não. Ladrão é ladrão, não importa o que ele fez. Vamos lá, Perdoe a minha ignorância, mas para mim, roubo é roubo. Quer dizer, ponto final. Não tem diferença. Vamos lá, esses dias agora... Joaci Loura Júnior, por favor. Impetramos um HC exatamente discutindo isso. Tem alguém que está respondendo um processo em determinado lugar que não deveria. Isso, no direito penal, no direito processual penal, tem sim muito a ver, porque aonde o crime ele é cometido, aonde o crime é consumado, a depender do crime, é ali o foro competente para ser julgado. Então, em Curitiba, não se tinha nada. O triplex era São Paulo, não sei o que era em Brasília. O que eu quero dizer é o seguinte, eu, pelo menos, tenho essa sensação. Eu não estou passando a mão na cabeça do Lula, apesar do Sérgio achar que é sempre isso. Não estou passando. Agora, não acho. Vamos lá, qualquer um de nós, quem queria ser julgado por um cara que já estava tudo armado, tudo certo? Tu quer ser julgado por um juiz suspeito? Não, eu não quero ser julgado nunca. O juiz é parcial, ninguém quer. Ninguém quer entrar, saber que o juiz, independentemente do que você faça, independentemente do que você fale, o juiz já tem a decisão dele tomada, e mais que isso, combinando com a acusação, o que vai ser. Não é porque é o Lula, é porque é uma coisa aberrante, seja qualquer um réu. Isso não pode acontecer. Agora, eu sou testemunha. Eu lembro que no curso do julgamento, quando o Moro ainda era um mito, era o grande salvador da pátria, eu lembro que o Joaci, várias vezes aqui no programa, fez observações e colocou adendos
na maneira como ele estava se conduzindo. E que fui criticado por pessoas que, pô, doutor, o senhor Não, não naquela apoia época- e tal. E aí hoje, o senhor estava certo, né? Mas Eu olha vi, só. eu já contei essa história. Eu vi, ninguém me contou um dia, 2 juízas chegaram para pedir para tirar foto com o Sérgio Moro, ele se negou, ele falou, não vou tirar foto. É verdade. E eu fui testemunha disso, eu olhei, eu falei, não estou vendo isso, não, estou no meu horário de lazer, eu não posso tirar foto agora. Eram 2 desembargadoras que estavam lá pedindo para tirar foto com uma pessoa. E o Delagnol, do lado dele, ficou tão constrangido que falou, tipo assim, se servir eu bato uma foto com as senhoras, pode ser? Aí como prêmio de consolo, o Delagnol bateu foto com Mas- com- Mais um com a pouquinho gente. elas batem foto contigo também. Não, elas estavam comigo ali, eu queria. Eu já vou. Tem algum advogado de porta de cadeia aí? O juiz imparcial, educação. isento é a garantia essencial da prática da judicância honesta, decente e respeitável. O José Moraes está dizendo assim, ó, parabéns, professor. Aí ele manda para mim aqui uma notícia do UOL, em que o Bolsonaro diz o seguinte, eu nunca serei preso, Isso, por Deus que está no céu. exatamente, ele disse isso. Está entre aspas. Eu acho um Veja bem, desrespeito ao próprio ordenamento jurídico na sua essência. Veja bem. Eu posso ser preso. Eu, Jorge, posso ser Se preso. você cometeu um delírio. Agora o Vanderlei Azevedo já diz o seguinte, foi só falar no Lula e o professor já ficou furioso. Eu quero que eu... Ó, olha só. Uma pergunta aqui. Todas as questões levantadas são interessantes e merecem todo o respeito. Mas eu quero lembrar também que não foi só o Lula que foi julgado. Houve julgamentos do mesmo juiz, no mesmo tribunal, com as mesmas pessoas envolvidas, em que os caras foram condenados a penas longas, que estão cumprindo, e devolveram milhões de reais aos cofres públicos. Perfeito. O mesmo juiz, a mesma situação, os mesmos réus e a mesma situação em que eles deveriam ter sido julgados em outros locais. E aí não, eles continuam. Tanto que essa semana aquele ex-diretor da Petrobras, o Duque, Renato Duque, Nelson Renato Duque, ele foi condenado pelo Tribunal de Contas da União a devolver ao Estado 975 milhões de reais. Vou repetir, 975 milhões de reais. Certo. Mesmo caso, mesmo réu, mesmos crimes, decisões diferentes. Sérgio, não é o mesmo caso, não é o mesmo crime, não é o mesmo réu. Ah, claro. Não se pode misturar José com João. A diferença é que não é o mesmo réu. Só isso. Não é o mesmo réu. Não é Mas o é mesmo. lógico. Entendeu? A Porque se pena fosse- não pode passar da pessoa do condenado. Ah. Como é que agora eu vou condenar o cara porque Nesse porque caso, professor, me desculpe. Isso não existe. O acusado é outro. Acusado, o réu é o acusado, O rapaz. acusado é outro. Mas é isso que eu tô falando? O réu não é o acusado ou é o juiz que é o réu agora? Ah, pelo amor de Deus, Benê Andrade. Benê, eu não entendi o que tu quis dizer. Nem ele entendeu o que ele quis dizer. pergunta- Para você claro, então. Fala. Um réu é o Lula, o outro é o outro. Então não é o mesmo réu. Eu tô É réu falando- diferente. É por isso que vira essa bagunça aí. Pronto, Deus vai. do céu que Quer está. ouvir? Deus que está no céu. Eu que estou surdo aqui. O Benê- Eu que estou com problema de audição. Eu falo que isso. catástrofe. Aí ele reclama e diz que é isso. O Beni subiu nas tamancas. Não. Não, pelo amor de Tamanca, Deus, eu estou sendo ele pegou claro. Eu estou emprestado dizendo a que o tamanca réu, pra nesse subir. caso, o réu não é o mesmo. Não, é claro que não é o mesmo. Então entenda isso, por favor. Mas eu não é o que disse, cara. Fui eu que disse. Você disse o quê, Sua cara? bisca. Você disse nada. Eu falei, uma coisa é um caso, Ô, outra coisa é um Rolando réu. Lero, Rolando Lero, você não disse nada. Não, pega a gravação aí depois e olha, eu não vou falar mais não. Chega, cansei. Olha aqui, ó, a Denise Maria está dizendo assim, bom dia, amigos dinos. Isso que o doutor Irã falou é pura verdade sobre o Hospital do Amor. Todos que chegam ao Hospital do Amor são bem tratados. Até as pessoas que vão fazer exames preventivos também têm merenda ou almoçam. Eles estão de parabéns. Assina a Denise Maria. Bom dia, Everton. É o Rony Falcão. O professor tem que parar de implicar com o Beni. Quem está implicando? Tá dando recado aqui. Mas O Zé Carlos fala assim, parabéns ao ministro Nunes Marques. Ele fez justiça da injustiça que foi feita por alguns dos ministros do TSE. É bom ressaltar que se fosse um ministro que é contra o Bolsonaro, não tinha acontecido nada, diz aqui o Zé Carlos. Ah, mas Mas, é calma. presidente,
Eu posso dar uma sugestão? Por Falar favor. com o Marlon para reforçar a mesa lá do Vini, que ele já deu 2 cuteladas, ela já Vini já quebrou. deu duas a mesa pancadas fortes na mesa. Já afundou aqui. Olha aqui, ó. Irmãos Gonçalves, sempre nos surpreendendo com ofertas especiais para você curtir com sua família. Confere só. O supermercado Irmãos Gonçalves está de aniversário. São 45 anos de economia para o rondoniense. Arroz soltinho tipo 5 quilos, 15,89. Carne bovina Frigon sem corte, 19,98 kg. Frango congelado Avinorte, 7,89 o quilo. Óleo de soja Vitalife PET 900 ml, 8,89. Cenoura, 3,99 o quilo. Uva Benitaca, 8,80 o quilo. São 45 anos de economia para o rondoniense. Detergente em pó Omo lavagem perfeita, 800 gramas, 8,98. Açúcar cristal doce guia 2 quilos, 6,38. Carne bovina Frigon sem corte, 19,98 kg. Refrigerante Coca-Cola 2 litros, 6,79. Melão inteiro, 4,77 o quilo. Só tem segunda para todas as lojas. Irmãos Gonçalves, 45 anos. Você faz parte da nossa história. Olha só, gente, Irmãos Gonçalves, sempre fazendo o melhor para você. Tem aqui o Valcirley Gonçalves. O pessoal tá mandando os seus recadinhos por esse WhatsApp, tá aqui na tela, tá bom? Manda seu recado também. Boa tarde, dinossauros. Estou em casa assistindo esse programa 10. Eu sou caminhoneiro, ouço até no rádio. E olha, me manda uma camisa dessa aí. Meu nome é Valcirley Gonçalves. Abraço ao nosso querido amigo. Boa tarde, sou Ironice de Cacoal. Parabéns pelo estúdio, pelo cenário. Ficou 10. Muito obrigado, Ironice. E a gente vai agora para um breve intervalo e a gente volta logo, logo com a sequência do Papo de Redação com os dinossauros aqui no seu parque, no seu devido parque. Vamos lá. Comece bem o seu dia na panificadora Miracorgo. Aproveite o seu café da manhã e da tarde com uma lanchonete completa. Produtos sempre fresquinhos, feitos com qualidade. Todos os dias também tem caldos a partir das 14 horas. Aos sábados, domingos e feriados tem aquele café colonial diferenciado. E aqui eles também aceitam pedidos de bolos e salgados para sua festa. O endereço, Rua Alexandre Guimarães, 7857, bairro Tancredo Neves. Estou falando para você de panificadora Miracorgo. Vem agora mesmo. Quando o assunto é carro, a Pemasa é especialista no assunto. Por isso, faça um orçamento gratuito no seu carro na Pemasa. Oficina multimarcas com equipamentos e profissionais altamente capacitados em alinhamento 3D, balanceamento computadorizado, suspensão, injeção eletrônica, freios, mecânica de motores, instalação e manutenção de ar-condicionado, desempenho de roda e uma linha completa de pneus Goodyear, além de peças em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. O Rondon Cap do mês de junho vem com tudo para premiar e realizar muitos sonhos. E para começar, domingo tem carrão, 3 motos e muitos prêmios em dinheiro. No quarto prêmio, um Fiat Pulse 0 km. Esse é bonito e faz sucesso. É um Fiat Pulse de R$90 mil. E mais, uma Honda CB Twister 250, uma Honda Bis, uma Honda Pop e 40 prêmios de R$500. Rondon Cap, só R$10. Contribua com a Zapaz e participe. Economizar é uma das primeiras coisas que todo casal aprende junto. O Timax é parceiro. Põe na lista. Arroz Bernardo 5 quilos só 15,98. Óleo Concórdia 900 ml 9,29. Achocolatado Nescau Lata 370 gramas 5,69. Cerveja Skol Lata 269 ml 2,20. Capa do Contra Filé quilo 27,90. Costela Ripa quilo só 15,98. Hashtag Partiu Timax. Até segunda, na Bunan com Gonçalves Dias. Beba com moderação. Domingo, eu e toda a equipe do programa SIC Rural estamos te esperando com matérias interessantes para você, como a do casal Jéssica e Roger, que trabalham juntos no campo para garantir a renda familiar. Tem também a história de outro casal, seu Miguel e Dona Aparecida, que vivem da agricultura. Eles ensinarão lições importantes sobre o plantio, a colheita e o amor pelo trabalho no campo e para todos os filhos. E tem uma deliciosa iguaria na culinária, uma língua de boi cozida com abacaxi. Viu só? O programa então está recheado de muita informação e eu tô te esperando domingo às 8h30 da manhã
na SIC TV. Oferecimento Ford Mega Veículos facilita. Você quer? Você leva. Estrada, abrindo caminhos. Apoio Sebrae, a força e coragem de quem quer sempre o melhor. Papo de redação. Oferecimento Pemasa, tudo em um só lugar. Irmãos Gonçalves. Comprar nos Irmãos Gonçalves é um barato. Eu tô aqui, meu amigo, minha amiga, com uma mina linda. Essa água aqui que é de um alto pH, o maior pH aqui do estado, tá certo? Essa aqui eu gosto e todos nós, dinossauros, gostamos da mina linda. Aliás, a mina linda você encontra no Tacacá da Kombi, você encontra no Federal Burger, você encontra na Frutos de Goiás. Aliás, falando em Frutos de Goiás, eu quero sugerir, agora estão abrindo as portas das lojas da Frutos de Goiás, ali na Calama 1081 e na Abunã 3179. Olha aí, ó, picolé de leite condensado. É uma sugestão para você. Isso é bom esse também. picolé que é uma delícia. Agora tem sorvete também, limão suíço. Outra das especialidades que são um verdadeiro sucesso. São mais de 50 sabores de sorvetes lá na Frutos de Goiás. Frutas tradicionais e frutas exóticas lá na Frutos de Goiás, tanto nos sorvetes quanto nos picolés. São mais de 70 sabores de picolé. E aí, os picolés kids, né? De chiclete, de chocolate, de groselha, o mar azul pinta-língua, o de morango, né? E tem mais um ainda que tá encoberto ali, que eu não tô lembrando. Tira só um pouquinho aí. Ah, o de uva. Isso aí tudo. Esses sabores são para as crianças, nos kids, que aliás os adultos também adoram, ok? E olha só, tem as pizzas também. Olha, a pizza você encontra na loja da Abunã e na loja da Abunã também tem o parquinho de diversões que é gratuito para as crianças. Frutos de Goiás, sorvetes, picolés, açaí, o melhor do Brasil e ainda as pizzas que são uma delícia e já estão fazendo o maior sucesso. Eu quero também convidá-los para domingo, vocês acompanharem o programa Quando Bate a Saudade. E olha, gente, é música, não posso dizer assim de qualidade, mas eu acho que você vai gostar. Olha aí, ó, Os Reis do Brega. Legal. Vai ser um sucesso extraordinário. Ano passado eu fiz, tive que fazer 2 domingos seguidos, porque a galera toda pediu a volta dos Reis do Brega. Foram 2 domingos seguidos, em abril do ano passado, e hoje volta, né, nesse domingo agora, Os Reis do Brega no tributo, a partir das 9 horas, no Quando Bate a Saudade, nas rádios Parecis FM de todo o estado. Sim, Sérgio Pires. Não, Everton, é o seguinte, eu estava pensando que nessa mesa aqui tem um grande puxa-saco do presidente da República, muito grande. Tanto que todos nós aqui pegamos o vírus, né? Alguns sofreram bastante, o professor sofreu, o Irã, o doutor Joaci, o Everton, fomos para o hospital. O único baba-ovo do presidente que não pegou doença, nunca pegou o vírus, está aqui na minha direita. Então não sou eu o bolsonarista. O bolsonarista está aqui, comprovadamente. O senhor está iludido, seu Sérgio. O senhor Sérgio está enganado. Há um sigilo de 180 anos sobre eventual contaminação de certas pessoas. Está aqui, de amarelo na mesa. Olha aqui, ó. Não, eu não quero recadinho falar. de Helenir. Boa tarde, assisto todos os sábados o programa. Acho legal e dou muita risada. Muito obrigado, Helenir. Boa tarde, sou Angelita de Vilhena. Hoje o papo de redação tá de parabéns. Ficou 10 o cenário. A gente é assistido em todo o estado, graças a Deus. Boa tarde, manda um alô para a linda cidade de Vilhena. Estamos assistindo vocês, é o Guilherme Mesomo, que nos dá o prazer da audiência. Muito obrigado. Olha só, pessoal do interior do estado todo ligado aqui no Papo de Redação. O Danilo do Apunian também está com a gente.
Ele está dizendo assim, ó, esse é o Twitter do advogado de Daniel Silveira. Alexandre de Moraes persegue Daniel Silveira, a esposa, a mãe, os assessores, os advogados. Falta chegar nas filhas. Se isso for normal ao ministro do STF e na dita democracia, internem-me, diz o doutor Paulo Faria, que é o advogado do Daniel Silveira. Você acha, Joaci, que o Daniel Silveira está sendo perseguido? Há exagero do STF contra o Daniel Silveira? Falando juridicamente. Vamos lá. Esse advogado, eu vi uma peça dele em relação... ainda que eu não concorde com uma decisão de um magistrado, eu jamais serei desrespeitoso a ele. Se combate a decisão e não a pessoa do magistrado. E eu vi uma peça desse advogado que eu, como profissional, jamais faria igual. Acho que ele pessoalizou e, assim, pode estar havendo algum excesso? Penso que sim. Inclusive, com esse advogado que foi multado em determinado momento, e o Sérgio achou que a OAB não iria fazer nada, né? E a OAB foi e impetrou o recurso a favor do advogado. Penso eu que as discussões jurídicas a gente leva para o processo. Assim como o magistrado fala no processo, o advogado que está vinculado, inclusive, tem proibição de estar falando essas coisas. Acho que aí todo mundo já excedeu. Não é só Alexandre de Moraes. Não. Uma postura dessa do advogado não piora a situação do cliente? É porque ele está, na verdade, com todo respeito, esse colega está agindo como se ele fosse o réu, né? E ele está sentindo muito mais as dores do que o próprio cliente, né? A questão do Daniel Silveira, dessa multa, é uma estreinte, é uma discussão que em algum momento isso vai ser levado ao plenário. Até acho que vai cair essa decisão no plenário, porque... Há exagero. Há exagero, né? Mas até lá, não adianta ele ficar tentando fazer propaganda, enfim, denegrindo quem quer que seja. Mas a questão do advogado, que eu entendi ali, ele não está falando só no Daniel, ele está falando que há perseguição contra a mulher, contra as filhas, contra a família, agora, que aí é um exagero. Aí sim seria um exagero. Mas aí, de que forma um ministro pode atacar a família de um réu? Vamos lá. Se foi determinada um pagamento, um bloqueio de conta, e agora está se constatando, eu não sei, eu não conheço. Eu também estou questionando. O dinheiro que deveria ir para a conta do Daniel está indo para a conta de eventual terceira pessoa? Fraude. Está havendo uma fraude. Então, o magistrado determinou, quem quer que seja, esse dinheiro vai ser buscado. Isso é uma coisa natural que acontece em muitos casos. O senhor concorda com isso, professor Peixoto? Não, é a fraude da execução da sentença. É a tentativa de burlar a ordem judicial, desrespeitando a corte. A ordem é claríssima em relação a um dinheiro. Você condena a pessoa, multa o sujeito, aí eu já não vou receber, não. Eu deixo o Joaci receber. Aí o Joaci recebe o dinheiro que é meu. Aí eu digo, não tenho dinheiro, doutor. Só que eu não tenho, eu estou sem dinheiro. Na verdade, o meu dinheiro está indo. Mas para um pouquinho. O juiz quer bloquear a conta ou ele quer pegar o dinheiro do cara? Não, o Banco Central é que vai fazer isso. O Banco Central fez isso na conta dele, na conta do Daniel Silveira. Só que o dinheiro tem que entrar na conta para o Banco Central poder pegar. Mas vamos supor, professor, vamos supor que a mulher dele tenha renda, que trabalhe e que tenha dinheiro. Como é que tu vai separar? Como é que tu vai provar que o dinheiro... mas a origem. Prova. Claro é que facílimo apurar a origem do dinheiro. Claro. Não há nenhuma dúvida. Tem duas coisas no mundo que você não perde. Uma delas é o dinheiro. Dinheiro nunca se perde. Pedro Pimentel, nosso querido amigo Pedrinho Pimentel. Boa tarde, meu amigo Everton e todos os dinos. Estamos aqui ligados como sempre. Adoro esse programa, com temas sempre muito importantes para a sociedade. Um abraço especial ao meu amigo Sérgio Pires. Aliás, o Pedro Pimentel cumpriu aí durante anos papel importantíssimo em vários governos, como secretário de planejamento, como chefe da Casa Civil do governo também, enfim. É uma pessoa extremamente competente de relevantes serviços prestados a esse Estado. Eu preciso, gente, deixa engatilhado aí, Joaci, é que eu preciso fazer um registro aqui
é que quando o assunto é carro, a Pemasa é especialista. Por isso, faça um orçamento gratuito do seu carro na Pemasa. Oficina multimarcas com equipamentos e profissionais altamente capacitados em alinhamento 3D, balanceamento computadorizado, suspensão, injeção eletrônica, freios, mecânica de motores, instalação e manutenção de ar-condicionado, desempenho de roda e ainda uma linha completa de pneus Goodyear, além de peças em geral, tudo em até 12 vezes no cartão. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear. Juntos, salvamos vidas. Olha, a Pemasa realmente é uma organização de primeira. O professor Peixoto é fã da Pemasa, né, professor Peixoto? Eu também sou. O Tião e a Elina são os grandes comandantes da Pemasa. São meus amigos, ele é meu irmão de coração. Um abraço ao Tião. Um abraço imenso pro Tião e pra Elina. Ô, doutor Joaci. Doutor Paulo Sérgio, só um pouquinho, Sérgio. Parabéns pelo cenário e pelo programa. Um abraço especial para o meu amigo doutor Joaci, meu amigo admirador de Fuscas. E abraço a todos, diz o doutor Paulo Sérgio. O Linguiça, doutor Joaci, está mandando uma pergunta aqui pro senhor. Boa tarde, Sérgio. O que é que o doutor Joaci acha da decisão do ministro Alexandre de Moraes de bloquear a conta da esposa do deputado Daniel, que é advogada também? Só para ajudar, ela diz aqui, a Paola Daniel, ela é a mulher dele. Quem manda para mim isso aqui é o Danilo, da Dopunian. Ela escreve assim no Twitter: Alexandre de Moraes bloqueia minha conta, sequestra todo o dinheiro nela, sem mandato, sendo eu advogada do processo. Isso é inaceitável e extremamente ilegal. Simplesmente não estou acreditando. Vamos lá, eu penso que para uma advogada escrever que sem mandado, né, não é mandato, né? Então já causa uma certa perplexidade, porque mandato é quem tem é político, mandado é do juiz. E aí, para se fazer um bloqueio, não precisa de mandado. O bloqueio quem faz é o Banco Central. A ordem é dada ao Banco Central e todas as aplicações financeiras que tiverem determinado CNPJ ou CPF serão feitas. E eu não li errado, viu? Ela escreveu mandato mesmo. E aí eu, como leigo, já entendi que ela falava que quem tinha mandato era o marido, e ela não. Sim. Ela quis dizer mandado. Escreveu mandado, errado. Né? Enfim, de bloqueio judicial, alguma coisa nesse sentido. E olha que eu não estou aqui. Olha, não sou professor. Agora vou te dizer um negócio. Um D pelo T condena o réu, hein? Condena mesmo. E aí, olha, um negócio desse aqui condena o réu. E a gente precisa entender. Então, assim, eu não quero penso eu que para ser bloqueada uma conta dela, houve aí uma informação de que haveria ou estão depositando valores na conta dela. Eu não conheço. Então, assim, quem está pedindo isso, a gente precisa entender. Quem está pedindo isso é a Procuradoria-Geral da República, é o Ministério Público, o juiz está atendendo um pedido do Ministério Público. Então tem muita gente demonizando o Alexandre de Moraes, mas está esquecendo que o fiscal da lei é que está pedindo isso. Né? Então, e por falar em uma pessoa que teve um grande trabalho prestado ao Estado, eu quero aqui, tem uma foto aí, eu quero aqui fazer uma alusão. Ontem a gente recebeu lá no escritório o ex-senador, o ex-governador, deputado constituinte do estado de Rondônia, né, José de Abreu Bianco, 78 anos de pura lucidez. Temos uma foto aí em cima. Nós tivemos lá um momento de reflexão com o pastor Isaac Cadmo, um grande amigo, e aí eles, para nossa honra, ele esteve lá conosco junto com o ex-deputado Leudo Buritis, e passou ali pelo menos uma hora conosco, e de fato é uma pessoa agradabilíssima, de um conhecimento. Olha o Bianco aí, tá mais novo do que eu. Ali, ó, parece até mais novo do que eu ali também. Tá eu, Manuel, o pastor Isaac Cadmo e ele. Tu tá meio caidinho também. Eu tô ficando. E cadê o deputado? Então, o deputado estava do lado comendo uma salteña boliviana. O Leudo tá tirando a foto.
Mas tem uma outra foto que ele aparece, que eu também mandei, que é mais geral. Então, nós ficamos muito... olha aí. Olha lá, o Leo, do lado do Manuel. Nós ficamos muito felizes em recebê-lo. De fato, é uma pessoa que tem um grande serviço prestado ao Estado de Rondônia e que muito nos honra em poder... E decano da advocacia, a OAB dele é 02. A OAB, um dos fundadores da OAB em Rondônia. Marinho Melo, meu querido Marinho Melo, foi vereador aqui em Porto Velho em vários mandatos. Boa tarde, meu grande amigo, estou na terrinha, eu e Rosane, minha querida amiga também. Já fomos 2 vezes na Frutos de Goiás. Estou lhe assistindo na casa do meu compadre Rodrigo Loio, ex-presidente do Conselho de Veterinária. Papo de redação continua líder de audiência. Um abraço a todos, saudações a você, extensivo aos meus diletos amigos Irã Galo, Sérgio Pires e Beli Andrade. Fala aqui o nosso querido Marinho Melo, outro de grandes e relevantes serviços prestados à nossa querida Porto Velho, à nossa querida Rondônia. Faz falta no café da manhã, o Marinho, viu? Olha aqui, ó. Bom dia, Everton. Tô gostando do assunto. Fala pro professor que a diferença é que quem indicou ministros para o STF foi o Lula e não o Renato Duque. Leandro Araújo é quem dá esse recado. Tá bom, tá legal. Eu acho que ele deu um nocaute aí agora, professor. Ele nocauteou. Ele deu uma rasteira. O que ele tá falando aí, mas tudo bem. Ele deu uma rasteira. Era uma discussão com o Beli Andrade. Então, o senhor discute um tema, briga, bate na mesa e depois esqueceu o assunto. Xinga o Beli. Acaba dando bom dia a cavalo. Mas o que tem... Gente, entenda o seguinte, o presidente da República pode indicar o Pato Donald pro STF. Pode? Ele só pode. Até acredito que vai fazer isso um dia nesse aí. Mas gente, quem põe o cara no STF é o povo através do Senado, pelo amor de Deus. Entendeu, Beli? É o povo através do Senado da República. O senhor acha que o Pato Donald passa no Senado? Eu acho que sim. Já houve algum caso o presidente indicar alguém que não foi aprovado pelo Senado? Tem? Eu acho que tem. Não aponta pra mim. Estou perguntando, porque eu não tenho certeza também. Não interessa. Então. Isso não é importante. O importante é que o processo é através do Senado da República. Não interessa. O senhor sabe o que quer dizer Senado? Nem me sabe o que quer dizer Senado? Não me interessa. Não tem nenhum interesse. Senado quer dizer que é a casa dos homens de cães. Homens de igual o Beni, assim. Que isso aqui é branquinho, que é velho. Senatos, quer dizer, a casa dos anciãos. Entendeu? Meu Deus. Depois dessa, a gente vai pro intervalo e volta daqui a pouquinho. Tá difícil. Uma nova forma de conectar pessoas. Um novo conceito em conexão. Já é um sucesso. O Super Wi-Fi. Sinal de internet perfeito para todos os ambientes da casa e até na casinha do Totó. Super Wi-Fi. Plano top, plano premium e plano extreme de até 1 GB. Super Wi-Fi da Brasil Digital. Você conectado. É nas adversidades que valorizamos coisas simples da vida. E assim, vamos aproveitando com mais intensidade a cada momento. As pessoas próximas, os familiares, o ser humano, todos vistos com sua devida importância. O Tênis Clube está de portas abertas para que você e sua família possam celebrar a vida. Tênis Clube. Ser feliz é a maior onda. Foi o pior ano da minha vida. Eu fui entubada 2 vezes e eu achei que eu ia morrer. Hoje agradeço a Deus por estar aqui. Eu venci o Covid, estou aqui para contar a minha história. Essa é Marci Silva e ela representa a história dos rondonienses. Somos um povo forte que sobrevive às batalhas e enfrenta os desafios com coragem. Para que Marci e milhares de rondonienses superassem essa fase, os deputados estaduais não pararam e investiram mais de 40 milhões na saúde. Não só emendas, mas leis específicas e comissões especiais ajudaram os rondonienses. É hora de reconstruir nossas vidas.
Conte como está sendo o seu recomeço. Acesse seupoder.ro. Sua história também pode inspirar muita gente a seguir em frente. Assembleia Legislativa. O seu poder. O amor está no ar. Seu amor merece um presente da Porto Soft. Fone JBL Wave, 10 vezes de R$ 39,90. Caixa de som Flip 5, 10 vezes de R$ 54,90. Split 12.000 BTUs Inverter TCL Elite, 10 vezes de R$ 214,90. Porto Soft, tecnologia para seu amor e toda a sua família. Papo de Redação. Oferecimento Pemasa. Tudo em um só lugar. Irmãos Gonçalves. Comprar nos Irmãos Gonçalves é um barato. Bom, primeiramente eu quero parabenizar o Marlon. Ele que supervisionou todas essas mudanças aqui, opinou, deu ideias. Mas tem uma grande equipe, não dá para citar todo mundo. Mas vocês viram as chamadas aí, o trabalho de produção, cenários. A gente não vê coisa assim na TV de Rondônia. Você só vê aqui na SIC TV. E para nosso orgulho, para nossa felicidade, né? Graças a Deus nós estamos assim, muito à frente. E na plástica, graças a Deus, a gente está muito semelhante a qualquer televisão desse país. É bom que se diga. Então, parabéns a toda a equipe de produção do nosso programa. Peço ao Marlon que ache uma solução para diminuir minha barriga aqui no vídeo. Você subir a mesa para mim também. Não é santo, não. Muito boa tarde, queridos dinos. Parabéns pela volta e pelo cenário. Sou Ana Aze aqui do Olaria, estou ligada no Papo de Redação. Boa tarde, estamos todos ligados aqui no Papo, direto de Buritis. Olha só que maravilha. Legal. É a família do Clube Império do Pará nos acompanhando em Buritis. Muito obrigado. Boa tarde, parabéns à volta dos dinos, parabéns, novo cenário. Aqui é o Zeca e Kelsilene. Um abraço, grandes amigos. Carlinhos Camurça está falando aqui. Grande abraço também. Boa tarde, turma dos dinos. Sou Paula, do bairro Eletronorte, Porto Velho. Todos os sábados assisto o programa de vocês e me divirto muito. Gostaria de deixar uma pergunta sobre o presidente. Se o Lula fosse o presidente atual, como teria sido o governo dele nessa pandemia? Como estariam os cofres públicos hoje? É a Ironice que está perguntando. Meu Deus. Já. Boa tarde para o pessoal do Papo. De volta, sou o Giovanni das Pedrinhas, não perco. Caríssimos dinos, parabéns pela volta ao estúdio. Júnia Clébia, minha querida amiga. Boa tarde, estamos assistindo aqui em Ji-Paraná. Mande um abraço para minha filha que faz aniversário esse mês, Bruna Isabelle. É o Bruno que está cumprimentando. Vou aqui expor minha opinião. Nossa saúde pública só vai entrar nos eixos no dia em que nosso governante nomear o nosso querido médico José Irã como secretário de saúde. Obrigado. Helenir, da Zona Sul. Ou quando o Irã for governador desse estado também. Falando nisso, eu quero registrar aqui a presença da doutora Hélida Galo. Câmera, mostra a doutora Hélida lá, sempre muito bonita, muito simpática, muito querida, acompanhando o esposo, doutor Irã Galo. Doutora Hélida, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. A câmera não focou, agora focou lá de longe. De longe. Olha só. Aí, doutora Hélida. Bacana. Então tá aí, mandando um alôzinho pra gente. Presença dela que muito nos alegra. Ô Everton, sim, eu posso fazer aqui uma consideração? Você falou no estúdio, mas não falou no grande estilista que criou esta camisa. Essa camisa é fantástica, né? Vai virar grife agora, né? E, portanto, eu vi falar que o estilista foi o Sérgio. Sérgio Pires. Ele criou camisas com barriga e sem barriga. A minha é GGG. Entendeu? Joacir, você falou de um atentado que houve no interior do estado contra uma juíza. Eu vi essa semana uma nota de repúdio que a doutora Elma Tourinho fez publicar em toda a imprensa em relação ao atentado a uma construção da juíza Simone Mello, uma pessoa fantástica, agradabilíssima, que foi advogada por muito tempo e que sofreu um ato de vandalismo, um ato de atentado realmente.
por uma pessoa, ao que se parece aí, né, quem está suspeito disso, um policial penal que é réu numa ação de cobrança ou numa ação de execução, e por conta disso ateou fogo na construção da juíza Simone Mello. Isso realmente se quebra toda a questão do Estado Democrático de Direito. Penso eu que tem muita relevância com o momento que vivemos hoje, em que as decisões judiciais não são cumpridas, enfim, eu acho que a Simone não merecia isso, qualquer magistrado no Brasil. Você não está concordando com a decisão, você recorra, mas fazer qualquer ato de vandalismo, jamais, e a pessoa foi presa no dia 31 de maio, preventivamente. Agradeço ao Marcelo Cortez, está participando com a gente aqui, o Sérgio Henrique, o Carlinhos Maracanã também está com a gente, elogiando o programa, muito obrigado. Eduardo Pereira da Cruz, Elias Gonçalves, lá em Jaru, nos acompanhando também, muito obrigado pelo carinho da audiência. Olha, muita gente nos dando prazer. O Gaúcho também está conosco. Muito obrigado pelo carinho. Papo de redação no rádio, meio-dia de segunda-feira. Certo? Vou comer a feijoada da Glorinha professor agora. Peixoto. Vamos fumar o cachimbo da paz, gente, por favor. Vamos parar com isso. Fumo, quem fuma é ele. Você vai dar maluco. Eu não fumo, pelo amor de Deus. Por favor, gente, vamos acalmar.